E aí, jovem? E aí, meu amigo Ícaro, tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu só fixar aqui o tema da live. Tava crente que não ia dar certo começar no horário, mas graças a Deus que deu. Pronto. Show de bola. Tá no escritório ainda? Vamos sim, estamos aqui no. Hoje a gente tá na autosede, Hã. No BS? no BS. Correria hoje foi grande, né? Mas graças a Deus tudo certo, né, Ícaro? Ô, coisa boa, graças a Deus, cara. Bom é assim. Acho que a gente já. Vamos começar se apresentando, né? Para aqueles que É, não me vamos. conhecem, eu sou o Ícaro César, sou fundador da Denude Lingerie e diretor financeiro da série Cleis Taparia. E esse é um projeto, né, de trazer de forma bem prática e simples para todo mundo que tem uma empresa ou tem vontade de ter um tipo de conteúdo que realmente seja aquele negócio mais focado para resolver o problema do dia a dia do empresário, né? Samuel, se quiser se apresentar para o pessoal. Primeiramente, parabenizar, né, Ícaro, o seu trabalho. Além da gente passar, né, todo o dia ali na nossa rotina, apresentando soluções, você no seu dia a dia também, com muitos desafios. A gente abraça essa causa, né, de poder criar ou criar um ambiente que a gente possa compartilhar conhecimento, compartilhar os desafios, né, as dificuldades e facilitar o aprendizado para tornar o caminho um pouco mais acessível para quem está começando ou para quem já ultrapassou aquele desafio. É muito importante a gente estar rodeado de pessoas boas e que queiram de fato facilitar ou contribuir com o nosso crescimento, né? Perfeito. Então, é de fato parabenizar o projeto, né? Porque não é fácil, né? Mais uma vez, ressaltando aqui, passar o dia todinho no trabalho e no final É, do dia ainda dedicar energia, né? A gente está vendo, né? Quem me acompanha, né? Tudo a dedicação e energia que você vem tendo uma frequência realmente relevante, né? sim, Então, sim. a gente tem acompanhado e realmente está fazendo diferença. Legal. Pois vamos começar, né? Já deu uns 5 minutinhos aí. E se o Vamos pessoal começar. tá Tá. escutando bem, né? Se tá Eu acredito que sim. dentro, Não, se fosse dentro coisa ruim, dessa. se tivesse ruim, já tinham reclamado. Já tinham reclamado, né, Igor? Aparece logo a mãozinha ali, né? Que é pra. Vamos Bom, nós. Pois, o, Samuel, cara, vamos começar logo aqui na chibata. Onde é que nasce um processo trabalhista, né? Porque, tipo assim, a pessoa quando tá querendo montar uma empresa, ela geralmente não pensa muito nisso, só pensa às vezes em querer vender, ganhar dinheiro, lucro e tal, e aí esquece que tem alguns detalhes. E aí onde é que nasce? Né? Onde é que tu vê que o pessoal mais erra? quando a gente. O objetivo hoje, né? Só para deixar aqui alinhado, né? Então, a Aham, live aqui da gente, nós iremos apresentar dois momentos, né? Primeiro momento, a gente vai estar falando aqui sobre aspectos trabalhistas, né? Os riscos e como a gente pode, de maneira preventiva, né? Que a gente nunca vai estar salvo ou blindado de uma ação trabalhista. Não existe essa sim, possibilidade, né? Até porque um processo ele pode se iniciar, qualquer um pode processar qualquer um, né? Então a gente não vai estar salvo de iniciar um processo trabalhista. O que a gente tem que estar salvo é possuir documentos, argumentações que comprovem que nós estamos jogando, né, dentro das quatro linhas, dentro do que manda o ordenamento jurídico, né? perfeito. Então dentro de ações trabalhistas que a gente tem conhecimento, né, na nossa rotina, o que que acontece? Os principais pontos: falta de carteira assinada. Isso é básico, mas ainda acontece, né? Falta de carteira assinada, principalmente, né, nos dias de hoje, porque não, a pessoa chegou para mim, ela tem dois filhos Recebe auxílio. e recebe o auxílio do governo e não quer assinar a carteira. Uhum, Isso é uma coisa que acontece muito. Existe defesa para isso? Existe. O advogado, né, da parte da empresa, ela pode intimar o INSS para que
a parte tenha que devolver porque ela estava recebendo benefício de maneira indevida. Sim, Normalmente isso não acontece, mas isso é uma fragilidade que existe nos dias de hoje e isso é um dos maiores itens que fazem com que a pessoa, no começo da relação, seja transparente e diga que não quer assinar a carteira, sim, mas posteriormente pede a assinatura da carteira, sim. sim. Então esse é o número um, é o campeão, Aham. seria a falta da carteira assinada, né? E aí, paralelo a isso, aí a gente começa, né, com alguns detalhes que fazem com que o empregado, né, existe a chamada rescisão indireta. Então, quando o empregador ele não está fazendo o trabalho dele, né, não Uhum, está arcando com a parte que ele se comprometeu no contrato de trabalho, que é o quê? Pagamento de salário, depósito de FGTS, né? Pagamento de horas extras quando devido, certo? Então, quando ele não faz isso, existe a chamada rescisão indireta. O que que é a rescisão indireta? O funcionário ele sai da empresa do empregador e vai para a justiça solicitar a rescisão indireta, que é como se você estivesse colocando ele para fora. Então, o pagamento do FGTS, né? Estou contando esse contexto uhum, para apresentar, né, a importância do pagamento do FGTS. Ainda mais agora, Igor, que o pessoal está com o aplicativo direto do sim. FGTS, né? Desde a pandemia, o acesso à tecnologia, aplicativos, né? Antigamente isso daí ficava mais a cargo do empregador, né? Uhum. Demorava para o funcionário ter acesso a essa Geralmente era só na informação. rescisão, né? Só na rescisão, o cara deixava de pagar o FGTS. Meu irmão, tem que estar a rescisão agora da pessoa. Faz o Uhum. levantamento de FGTS que eu estou devendo, que eu vou pagar tudo hoje. Sim. Amanhã eu boto ele para fora. Hoje em dia, o pessoal já bota até a notificação do Caixa Tem, do aplicativo, que quando você paga já aparece a notificação lá. Então, a falta de pagamento do FGTS, ela pode ensejar em uma rescisão indireta. Então, por isso, o FGTS é o que eu estou colocando em segundo lugar, Ico. E essa rescisão indireta, ela entraria multa, tudo como se fosse a empresa botando para fora. É exatamente isso. Aí é um grande prejuízo para a empresa, Ico, porque o que você utilizou é o termo correto. É como se a empresa estivesse colocando para fora. Uhum. Então, vai ter a multa dos 40%, Sim. aviso indenizado. Aí o cara bota, né? Normalmente o advogado da parte do reclamante bota a multa do 477, que é quando você não paga a rescisão, os valores indiscutíveis na época certa, e do 467. Ou Uhum. seja, uma rescisão normal, que seria talvez 6, 7, 8 mil reais, vai para um valor realmente, de fato, mais relevante, né? Então, isso aqui é muito importante, o empresário está atento, né? A parte do FGTS. É preferível, e aqui eu não vou estar dizendo que é para ser recorrente, certo? Uhum. Existe também o INSS, mas o INSS, né? Ele, o acompanhamento dele não é de uma maneira tão imediata. Sim. O que é preferível também, porque veja bem, o INSS não é você, empregador, que está pagando, Uhum. né? Quando se trata de empresa do Simples, esse INSS você apenas repassa para o governo. Sim. Inclusive, se o atraso ele for recorrente, é a apropriação indébita. Isso porque sou contratado por 2 mil reais, eu não recebo os 2 mil reais. Sim. Eu recebo 1.800 e 200 fica com a empresa, que ela tem apenas que repassar esse recurso para o governo. Caso a empresa seja do lucro presumido ou lucro real, além desse repasse, tem o INSS sobre a folha, né, que vai mais 27,5 do total da folha de pagamento. Então aqui é uma possibilidade entre escolher atrasar um mês, o FGTS, o INSS, atrasa ali, segura um pouquinho o INSS e paga o FGTS em dia. Porque ali é onde você está arcando, né? A empresa está arcando com aquele valor do FGTS. O INSS é um repasse. Lembrando, viu, que é só um mês, não é pra ficar toda É. vida atrasando. Rapaz, agora eu fiquei curioso.
O rapaz seria o quê? Se a pessoa não repassasse o INSS, ele sofreria algum É um processo crime civil, federal, administrativo, federal, né? A parte federal do logo? federal, o INSS, né? Trata-se de uma verba federal, então vai responder, é um crime, né? Uhum. Federal, Polícia Federal que vai tomar de conta disso aí. Então, dependendo da estratégia aí que você não, né, Ica? A pessoa, Não, eu tô pagando ela, tudo direitinho, graças a Deus. Até mesmo que porque a a ACS pessoa, não me deixa atrasar nada. é... ainda tem um lembrete, né, Ica? É, lembra que Deus parabéns para quem deu a ideia do lembrete, viu? Foi É... muito bom. Então, assim, a pessoa que escolher isso aí vai responder realmente como um crime federal, chamado apropriação indébita, né? Porque Uhum. aqui dali o funcionário ele já está deixando com você, né? Por isso que é apenas o repasse daquilo para o governo, né? Sim, show de bola. Então a gente foi, né? Primeiro tópico, carteira assinada. Uhum. Segundo tópico, FGTS. FGTS, né? E aí agora, não é tanto aqui o negócio da gente, mas o que acontece, né? Quem trabalha com bares e restaurantes, também, que é um segmento muito importante, né? Uhum. Existe aquela chamada, né, o trabalho domingo, né? As escalas 6 por 1, né? Em que você naturalmente trabalha domingo, né? E Sim. existe uma legislação, né? Alguns sindicatos, eles colocam que você pode trabalhar 4, 5, 6 domingos. E na Uhum. CLT, né? A pirâmide de Kelsen aqui, um pouco do direito, CLT ela tá lá em cima, a gente tem que respeitar tudo o que vem dela, né? Uhum. Diz que a mulher, né? A mulher, por ter a responsabilidade do lar, e aqui sem querer entrar em aspectos pessoais ou alguma coisa, mas a mulher, historicamente, ela cuida mais do lar, né? Tem ali uma dedicação maior à formação da família. Uhum. Então, na própria CLT, ela fala, né, que a mulher ela tem que ter um domingo a cada 15 dias. E aí, alguns sindicatos, através das convenções coletivas, têm informado, né, que você pode trabalhar 4 ou 5 domingos seguidos, sem nenhum problema. Uhum. E aqui é onde vem aqui chamar a atenção, né? Se eu estou trabalhando domingos, né? No caso, a mulher que não deveria, isso vai dar dia em dobro, hora extra que deveria ser paga em dobro, Sim. que ela não está recebendo. Ou seja, cabe uma rescisão indireta. E muitos juízes estão entendendo que, apesar de estar na convenção coletiva, Uhum. a CLT ela se sobrepõe. Sim, faz Porque é sentido. uma lei mais benéfica, além de ser uma lei mais benéfica para a mulher. Então, de uma maneira preventiva, você empresário de bares e restaurantes, né, que normalmente essa galera ela trabalha de domingo, né, lanchonetes, bares, restaurantes, é importantíssimo que você faça um estudo tentando nessa escala 6 por 1 você colocar ali a mulher, né, que trabalha na sua empresa, para ela, uma vez a cada 2 semanas passar o domingo em casa. Poxa, essa daí eu Isso não é, sabia, viu? essa é uma. Porque tem gente que fica focado, viu, Igor? Alguns advogados, né? E aqui eu não vou querer também estar polemizando, mas tem gente que é Uhum. focado em pegar alguma dessas oportunidades, né? E, e realmente botar ali para frente na empresa. O nosso aqui objetivo é estar do outro lado protegendo e Sim. apresentando as estratégias mais relevantes, né? Rapaz, e quando o advogado bota umas horas extra que não existiu, que teve um amigo meu que inclusive está na live, que recebeu, foi premiado, né, com o primeiro processo trabalhista dele. E aí, rapaz, botaram uns negócios lá, mulher trabalhando todo sábado, acho que só não botou no domingo, mas uma arruma de hora extra, não sei o que, isso e aquilo. É. Digo, rapaz, como é que Aí a faz? gente, a gente já tem algumas estratégias, certo, Igor? Uhum. Primeira coisa é a gente entender, né, o tamanho da empresa, né? Quando se trata de hora extra, o primeiro passo que a gente tem que abordar é a quantidade de funcionários que aquela empresa tem. Por quê? Porque a partir disso é onde começa a obrigação, né? Uhum. Se eu tenho acima de 20 funcionários, eu sou obrigado pela legislação de ter o controle da jornada do trabalho. Então, cabe ao Samuel, ao Ícaro, controlar a jornada de trabalho
daqueles colaboradores. Uhum. Lembrando que aspectos, né, britânicos, todo mundo chega às 8 horas e todo mundo sai às 18. Isso não É existe. só no ponto mesmo que tem isso aí, viu? Não existe, né? Então isso aí é uma coisa que é desconsiderado, né, quando é analisado na justiça. Sim. E aí, quando eu tenho acima de 20 funcionários, cabe a mim, enquanto empresa, provar que essas horas extras não existiram, certo? Então, por isso que eu quis dividir aqui, né? A divisão é Uhum. quem tem acima de 20 e quem tem menos de 20. Quando eu tenho menos de 20 funcionários, quem tem que provar isso, no caso que eu estava trabalhando, é o funcionário. Sim. Através de quê? Ó, eu mandei um relatório aqui para ele, 9 horas da noite, estava sendo da empresa dele. Selfie e algumas coisas. Caso o funcionário tenha inserido isso na petição, Uhum. né, ele está argumentando, está comprovando através de provas que ele ficava até esse horário. E aí cabe você, enquanto fazendo a contestação, apresentar, ó, minha empresa, tá, esse dia aqui não funcionou, esse dia aqui eu paguei, tá aqui na data tal, esse dia eu paguei, é uma exceção, Uhum. entendeu? Mas o delay, né? O delay, não, na realidade, o change da situação é exatamente esse. 20 funcionários. Se eu tenho Sim. acima de 20 funcionários, ele pode apenas dizer, não, eu tenho, faço 10 horas extras, 20 horas extras por semana. Uhum. Só em ele dizer, você que tem que comprovar que não. Quando eu tenho abaixo de 20, quem tem que comprovar é ele. Se ele Sim. não anexar nada, aí ele está apenas blefando, né? Entendi. E aí, ele sofre alguma medida punitiva porque mentiu? É, isso aí é uma coisa que a gente passa, viu, Ícaro? Que infelizmente, quando eu tenho ali a gratuidade da justiça, né? Mentir Uhum. de fato, se for descaradamente, pode sim, dependendo do juiz, ter ali alguma penalidade. Mas quando eu tenho a gratuidade da justiça, não tem honorários, né? Não tem Sim. nenhum um prejuízo mais para a parte autora, né? No caso, o reclamante, infelizmente. Entendi. Hoje em dia não tem mais isso, né? Depois da. Teve uma nova interpretação que aí agora, inclusive os processos trabalhistas, eles voltaram, né? Com muita força. Na época Sim. do governo anterior, tinha caído bastante a quantidade de reclamações trabalhistas. Agora, né, teve um retorno relevante, né? Mudando um pouco de assunto aqui, Ícaro, mas Uhum. dentro da parte do direito do trabalho, né, eu não sei se você já passou por isso, Graças a Deus não. mas não, no que eu vou falar agora, Ah, tá. né? O sindicato ele retornou com muita força, né? Sim. Com o governo atual. E aí você tinha que, às vezes, liberar o seu colaborador para ele ir lá no sindicato para fazer aquela carta. Você lembra Uhum. disso? Sim. Aí ele tem que ir lá presencial. Você paga o dia dele, né? Para ele ter que ir lá e fazer a carta presencial, dizer que não, né? Sim. Aí ontem na Câmara dos Deputados, aqui é só uma notícia quente para a Uhum. gente trazer aqui as atualizações, né? E aí ontem na Câmara dos Deputados foi aprovado um projeto que o sindicato ele tem que disponibilizar ou algum aplicativo ou algum site para que o colaborador possa ir apenas nesse site, por meio da Uhum. internet, tecnologia, ele ir lá e dizer que ele não quer contribuir com o sindicato, né? Isso é um avanço, É, isso acredito facilita que é muito, né? uma coisa relevante, né? Porque a gente, além de ter que pagar o sindicato, a gente tem que pagar para o funcionário ir lá, Sim. eu acho isso uma sacanagem sem tamanho, né? E é uma coisa que foi muito debatida, tá? Principalmente nas convenções coletivas, né? Vou falar pelo da confecção aqui de Fortaleza. E o pessoal é meio irredutível, né? Porque sabe que se É. facilitar para a pessoa se opor, Aí, meu amigo, vai ser oposição direta, né? é, Mas agora, realmente, eu acredito que foi uma decisão relevante e uma vitória para a gente, né? Porque não é justo com a empresa pagar o funcionário, ele ficar no sindicato, que ele tem que pagar o transporte, perde o dia todinho, né? sim. Ai, cuidado, viu? Que teve um empresário que fez a besteira de levar os funcionários lá no sindicato, viu? Eu passei por um processo de proteção, né? No caso, foi até o próprio Ministério Público do Trabalho que tinha feito uma acusação perante a empresa, Uhum. porque a empresa tinha oferecido
um modelo de carta. Veja bem, tem gente que trabalha e não sabe ler e escrever, isso é no nosso país. Sim. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem. Então, o sindicato, não, a empresa, ela foi intimada pelo Ministério Público porque ela tinha feito uma carta modelo. Uhum. Não é uma carta modelo. Eu tinha na minha gaveta ali, se a pessoa fosse querer se recusar, ela não sabe ler nem escrever, ela botava apenas a digital. Né? Sim. Então, foi uma maneira de facilitar, na realidade, a opção do empregado, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo, fomos isentos da multa. Mas o Ministério Público do Trabalho bateu firme, bateu forte, como se a empresa estivesse influenciando o funcionário a não querer contribuir com o sindicato, né? E não, não era isso. Tem que ter cuidado Pois realmente, né, Igor? agora eu fiquei pensando, como é que esse sindicato gostaria de receber, né, a carta de uma pessoa que é analfabeta? Porque, tipo Pois assim, é, analfabeto não vai conseguir escrever. como é que seria, né? Não tem como, Não né? tem como. Impossível. E aí foi uma das argumentações que a gente utilizou, né? Uhum. Show de bola. O que mais que o povo tá errando, Samuel? Que o povo tá errando É muito, que eu mais tô vendo. uma outra. Tô ainda aqui para os aspectos principais, certo, Igor? Uhum. Então, a gente já conversou, né, sobre a parte da falta de carteira assinada, do Sim, FGTS, e o último tópico agora foi os domingos, né? Os perfeito. As domingos e horas extras. feriados, né? Da questão da mulher, né? Uma observação importante, a questão da mulher, domingo e feriado. E o outro ponto que também é muito relevante, né, são os chamados desvio de função. E aqui já vai uma dica, né? Nosso objetivo aqui não é só trazer o problema. Sim. Veja bem que nós estamos tratando do problema e principalmente apresentando algumas soluções, que são algumas soluções básicas Uhum. depois que você possui o conhecimento, né? Sim. E aqui o retorno também da reflexão que a gente fez no início da live. Não é sobre ter a impossibilidade de ter o processo trabalhista. Quem está no jogo pode ganhar como pode perder, né, não, Ícaro? Então, Sim. Não, faz parte do jogo. Processo, meu amigo. Deu a cara a tapa, vão bater. aí a estratégia é o quê? Você ter argumento, ferramentas e opções para apresentar que você está no caminho certo, né? Então a Sim. estratégia é essa. Então, o tópico número 4 aqui seria a parte de desvio de função, certo? Isso é muito comum e a gente tem que ter muito cuidado e a gente já vai apresentar a solução. Vou deixar essa dica aqui para vocês, certo? Então, o que acontece? Normalmente, né? E isso é comum, não é segredo para ninguém. Existem os modelos de contratos de trabalho. É aqui aonde a assessoria jurídica, ela de fato faz diferença no negócio da pessoa. Por Sim. quê? Existem alguns contratos que eles são modelo, né? Então tem aquelas cláusulas, prestador, né? Contratante, Uhum. contratado, local da prestação de serviço, remuneração, contrato de trabalho bem enxuto, né? Sim. E aí existem as soluções. Então, para eu evitar o desvio de função, o que que é o desvio de função? Ah, o cara é estoquista e está fazendo alguma outra coisa de maneira regular e frequente. Como é que eu resolvo isso, Igor? Uma coisa bem básica. Uhum. É só colocar no contrato de trabalho dele que ele vai fazer A e vai fazer B. Entendi. E ele vai ter o salário dele, porque ele está concordando 100%. Não foi depois que eu assinei a carteira que eu contei a história para ele, né? Então, aqui, um modelo de sugestão para quem vai ter um funcionário. Agora, não é porque a pessoa está lavando ali uma coisa, passou uma vassourinha em outra, que você vai estar tendo que ter um adicional de função. Não, nada Uhum. disso. Realmente, quando a pessoa tem duas atividades, né, frequentes e recorrentes dentro da atividade dela. Sim. Qual é a sugestão? Incluir, né, lá no meu contrato de trabalho as atividades descrito, né, exatamente com o que ela vai fazer. Com essa solução, eu já afasto a possibilidade de um desvio de função ou um adicional de função, E a gente certo? consegue fazer um aditivo no contrato que já está vigente? Consegue, consegue. Lembrando o quê, né? Quando eu faço aditivo no contrato de trabalho, é aqui vem algumas estratégias que a gente está falando, quais são as causas,
Uhum. as principais causas, e já já a gente vai falar também como evitar as causas, né? Perfeito. Uma das principais observações que a gente gosta de falar, né, é a gente fazer uma rescisão humanizada, certo? Uhum. Ó, a rescisão está sendo feita, já, vai ser aspecto dos próximos minutos, né? Sim, sim. Mas com relação à questão da alteração do contrato de trabalho, que é só para a gente fechar o raciocínio anterior, Uhum. né, ele tem que ser feito de acordo com o colaborador, certo? Ele não pode ser feito de maneira unilateral. Por Sim. quê? É muito comum também a gente pegar rescisão, voltando lá para o tópico lá, rescisão indireta por causa disso. Ah, tu trabalha nessa loja aqui, eu te transferi agora lá para do Eusébio, porque tá faltando uma pessoa lá, e o cara mora na Messejana, Tá. Hum. tá entendendo? Uhum. Trabalhava na loja da Messejana e eu vou transferir o funcionário lá para o Eusébio. Sim, Isso aí é uma alteração no contrato de trabalho prejudicial ao funcionário. Então, sim. toda alteração ela tem que ser consensual. Entendi. Show de bola. Então, esses são os principais pontos, né? Aí tem outros que são coligados a esses, né? Por exemplo, o funcionário estava de experiência, mas eu não assinei a carteira. Pessoal, existe o contrato de experiência, É justamente para isso. é exatamente para isso. Apertar o povo. Nós tem isso até nos dias de hoje, Wico. Não, ele estava só de experiência, não tinha assinado a carteira, não, não queria sujar a carteira dele, não. E Meu antigamente, né? senhor. Carteira física, né? Se tivesse ali muitas páginas preenchidas, né? Isso era visto de uma maneira errada, do Uhum. funcionário que tinha muita rotatividade. Mas o contrato de experiência ele serve exatamente para experimentar, né? Para ambas as partes, né? Sim, E aí só uma dica aqui do contrato de experiência que a gente faz lá na CS Brasil, né? É aqui um merchanzinho, certo? com A certeza. gente, a gente coloca, né? 44 dias e 46 dias. Isso porque, Igor, se eu coloco 45 dias, isso aqui pode até não fazer tanto sentido ou tão relevante para quem tem poucos funcionários. Mas imagina só que você tem 100, 200, né? Que tem clientes com essa quantidade de funcionários. Então a rotatividade funcionária já é um pouco maior. Sim, E quando eu coloco um contrato de experiência com 44 dias, né? A cada 15 dias trabalhado, eu tenho direito a um avo de férias e a um avo de décimo. entendi. Então, se eu coloco 44, Tu já tirou um avo. na realidade, dois, né? É, Dois, no porque caso tem o, dois. o É, das porque tem o férias, primeiro e o segundo, né? o das férias e o do décimo. Sim, Vou pagar só um, né? Que é o dos primeiros 30 dias, sim, e não pago do segundo, né? E um dia a mais e um dia a menos vai fazer você entender daquele funcionário para saber se ele é a pessoa adequada ou não sim, para ficar ali na empresa, né? Então, é uma estratégia que a gente tem aqui. E para finalizar essa parte inicial, Icaro, né? Uma observação que a gente tem aqui também é o quê? Pessoal, é direito de vocês, utilizem, certo? As questões de advertência verbal, advertência por escrito, certo? E a suspensão da pessoa. Isso é direito do empregador. sim, Por quê? Porque você fazendo isso, você já vai deixar claro que aquele funcionário é um funcionário que faltava, era um funcionário que não obedecia regras, era um funcionário que ficava ali testando, era um funcionário que não obedecia, né? Porque isso, né, a subordinação é um aspecto de contrato de trabalho. sim. Então, se o cara não pega regulação, tem que aplicar de fato a advertência e deixar isso tudo muito guardado. E para finalizar de vez essa parte, quando eu dou uma advertência, né? Quando eu dou uma advertência ao funcionário, é extremamente importante eu ir lá no artigo 482 da CLT e eu entender quais são os tópicos que aquela advertência se encaixa. Imagina que o cara chega todo dia atrasado, Sim, vou dando advertência para ele, sempre naquela linha do 482, que é o da justa causa. Então, entendi. se o cara recebe várias advertências, suspensão e não melhora, é o motivo de eu dar uma justa causa para ele, contando que eu tenho a advertência e tudo figurino feito da maneira correta. Advertência verbal tem que ser assinada também?
Não, Não, né? não, não. Eu sempre tive É essa dúvida. só. Eu digo, meu Deus, como é que Não, é verbal? Como é que eu vou provar que eu não. dei essa verbal? Não precisa, não. Só é escrito, né? É, pois é, eu tinha essa dúvida. Então, então seria basicamente, né, esses os principais tópicos, Igor, da parte de principais causas trabalhistas que acontecem, né? Então, seria esses principais tópicos que é onde o empresário ele erra, né? Uhum, Então, de maneira agora, né? A gente falou aqui das principais causas, né? A gente vai falar aqui agora das principais estratégias que existem para a gente evitar esse tipo de situação, né? E não falando apenas assinar a carteira, fazer a escala da maneira correta. Não, a gente vai falar aqui de algumas coisas que são extremamente interessantes, certo? Como, por sim. exemplo, é extremamente necessário, né? Você, enquanto dono da sua empresa, refletir e entender exatamente o que você quer. Por quê? Quem manda na sua empresa é você. Quem manda na sua empresa é você. Isso não tem dúvida. Não é para estar deixando funcionário, tá falando alguma coisa, tá questionando, tá ali enfraquecendo a sua liderança. Por quê? Porque você vai perder força de cultura, força de impor ritmo e de fazer o que você acredita, né, enquanto um líder, empreendedor e visionário da sua empresa. Então, eu gosto muito de falar isso porque o regimento interno, ele é um documento muitas vezes deixado de lado pelo empresário. E é uma das coisas mais importantes, porque aquilo ele é lei dentro da empresa. Não usar chinela, não usar telefone, não vender nenhum item dentro da empresa. E aí você faz uma reflexão dentro daquilo que você acredita. O que que você quer, o que que você não quer para a sua empresa. E coloca tudo isso no papel, certo? O regimento interno, Ícaro, ele é um documento poderosíssimo dentro de uma entidade. Porque o funcionário chegou, além do contrato de trabalho, bem descrito, né? Colocando lá o adicional de função que você quer que ele faça, todo o trabalho da maneira correta. Uma outra cláusula aqui muito boa, viu? Vou Uhum. dessa daqui de bandeja para vocês, certo? Vou dessa daqui de graça. É, não sei se vocês já passaram por isso, Igor, se você já passou. Falando de tá, hoje eu vou precisar que tu fique até mais tarde. Eu não vou, não. Vou nada. Vou não, porque eu E, já marquei minhas coisas. Já aconteceu por isso, Igor? rapaz, tinha uma funcionária que era muito louco. Ela era extremamente pontual. Agora, se você precisasse, tinha lá um pedido para entregar no outro dia. Amigo, bateu 5h15, ela já tava no portal. Ela queria nem saber do pedido de amanhã, meu amigo. Nunca, É. nunca, nunca. Aí, né, a gente não contava com ela para fazer essas coisas. Mas, Olha. meu amigo, a mulher botava um boneco para fazer hora extra. Danado. E aqui vai exatamente a dica dentro dessa linha, certo? Eu posso Uhum. colocar lá no contrato de trabalho que em eu solicitando, eu, enquanto gestor da empresa, solicitando para o funcionário fazer hora extra, ele tem que fazer. Isso aí eu não Não sabia, é não. uma opção, não é uma opção. É uma obrigação e está no contrato de trabalho. Questão de curso e Porque treinamento, daria para botar também nesse esquema aí? curso e treinamento normalmente é nos horários, de fato, do trabalho da pessoa. Sempre. Porque, tipo assim, às vezes tinha curso que era. Tem curso que vai um pouquinho depois do horário. Às vezes, tipo, as palestras do próprio sindicato, né? Uhum. São depois do expediente. É. Essa daí, Icaro, ela pode ser incluída no contrato de trabalho, né? Também. Uhum. Mas é mais um alinhamento que eu vejo que você faça com o colaborador, com a pessoa, né? Sim, Não é algo frequente, né? Mas essa parte da hora extra é porque na CLT não tem nada falando disso, entendeu? entendi. Logicamente que você vai estar limitado, você vai estar limitado à parte das 2 horas extras diárias, né? Você não pode estar Sim. colocando para a pessoa fazer 3, 4, É, 5 horas naquele extras. também é sacanagem. Mas você colocando isso no contrato de trabalho,
a pessoa ela vai estar obrigada a ficar. Então essa daí é uma outra possibilidade, né? Uhum. E aí voltando ao Entendi. regimento interno, ele é um outro documento que junto ao contrato de trabalho, eles servem de prova e são armas que vocês empresários, investidores possuem, né, para atacar exatamente as pessoas que não estão seguindo as regras. Ô Entendi. Samuel, você não assinou aqui, ó? Tá aqui a sua assinatura, você leu. No horário de trabalho, não pode usar o celular. Não pode usar o celular. Advertência verbal, advertência por escrito, advertência por escrito, justa causa. Não tem, às vezes, alguns funcionários que fica, pessoal, a internet, ela é algo que se você não souber utilizar, ela vai tomar de conta da sua vida. Certeza. Pro lado ruim ou pro lado bom, né? Você tem que saber utilizar. Então, o regimento interno é uma coisa importantíssima, aí. Importantíssima, de verdade mesmo. Faz diferença no fortalecimento da cultura da empresa da pessoa. O Jack Welch, né? Não sei se eu gosto muito de falar dessa parte de cultura, né? Uhum. Ligada à parte trabalhista aqui também. O Jack Welch disse, né, que a empresa, toda e qualquer empresa, essa é uma reflexão legal de fazer, viu? Ela é dividida em 20, 70, 10. Você pega um triângulo, 20, 70, 10. Uhum. 20% são as pessoas que elas são a excelência, né? As pessoas que você admira, que você é de fato, conta com ela. 70% ele está no intermédio. Faz só o feijão com arroz, de fato, ali das atividades dele preenchidas. E os 10% é quem você tem que mandar embora. E você, enquanto gestor da empresa, a sua obrigação é bater palma e influenciar os 20% e reprimir as ações dos 10, Uhum. fazendo com que os 70% se transformem em 80, 85, fazendo com que os que possuem 70% subam e se transformem em 30, 40, Sim. e que com esses 10 aqui de baixo, eles vão diminuindo cada vez mais. Entendeu? O objetivo do gestor é esse. Levar essa galera do meio de campo para cima, porque eles vão estar vendo quem é que está recebendo bonificação, quem é que está subindo de cargo, quem é que está aprendendo mais, quem é que está vencendo na vida. E os caras que têm ações indevidas, chega lá do dia para noite Uhum. e dá uma demissão lá injustificada lá. A Sara, Samuel, está perguntando assim, aqui se o contrato de trabalho e o regulamento interno é acima da convenção? Acho que não, né? Acho que a Não, convenção eles, é. eles, eles são documentos complementares, né? Eu não posso, por exemplo, dizer que no meu contrato de trabalho, se na convenção, por exemplo, tem informando que é, a hora extra ela tem um adicional de 70%. Eu não posso colocar no meu contrato de trabalho que eu vou pagar 50%. Né? Então, existem Sim, algumas coisas que elas podem ser inseridas e outras coisas que não podem ser inseridas, entendeu? show de bola. E tem mais alguma outra ferramenta, né, pessoal? E se blindando, embora a gente saiba que não dá para blindar de tudo, mas É. sabendo dos A principais blindagem, erros, né? A blindagem, ela é de fato igual a blindagem verdadeira, né? Ela não se torna intransponível, né? sim. Ela apenas fortalece, né, pessoal? Lembrando isso, né? Mas as principais artimanhas, as principais armas que a gente possui enquanto empregador são essas que eu vou falar aqui, ó. Contrato de trabalho bem feito, certo? Uhum. Um regimento interno bem feito, banco de horas para não pagar hora extra, Sim, certo? E a chamada rescisão humanizada. Esse daqui é o feijão com arroz que resolve. sim. Contrato de trabalho bem feito, regimento interno, banco de horas para não pagar hora extra e a rescisão humanizada, certo? São algumas das principais dores, né? Aí tem outras estratégias, né? Por exemplo, quem aqui paga comissão por fora, aí a gente vai conversando, né? Aqui como nós não estamos ainda num local
reservado 100%. Uhum. Então aí eu prefiro não pontuar porque é uma estratégia mesmo que a gente utiliza, então não pode ser aberta aqui 100%. Mas existe alguma estratégia para quem paga ali para o fora da folha, né? Não é o certo, não Sim. estou dizendo que isso é o certo. O certo a gente sabe. Mas no Brasil, a gente também sabe que você paga 4.000, o funcionário, no final das contas, só vê dois, e dois fica para o governo. Sim. Então, não é segredo para ninguém, você que tem lá na sua carteira de trabalho, por isso que tá essa luta, né? Inclusive está suspensa lá no STF, a questão da pejotização. Vai ser uma excelente decisão para a gente ter um parâmetro relevante, né? E aí a gente vem também para essa outra ferramenta, viu, Ico? Uhum. Muito importante esse assunto, porque é a pejotização, Sim. né? Um contrato de prestação de serviço bem feito, ao invés de você ter uma pessoa que você paga 8, 10 mil reais na pessoa física, muito mais interessante, ela aceitando, é que tem ali uma prestação de serviço, Sim. de fato, entendeu? Então é uma ferramenta também muito poderosa, sendo ele bem feito, né? Aí, Samuel, o Augusto perguntou aqui: a grávida, mesmo pedindo as contas, ainda precisa ser homologado pelo sindicato? Eita porra, que é difícil, hein? Essa daí é uma coisa, né, que a cada dia que passa, né, Augusto? Isso tem acontecido bastante, né? Inclusive até agora, recentemente eu peguei um sindicato, aconteceu isso aí com um cliente da gente. A gente pegou o sindicato, a pessoa pedindo a rescisão, a empresa lá e o sindicato disse que não homologava. Oxi, a pessoa que pediu. A pessoa pedindo rescisão disse que não homologava em virtude de proteção ao feto, certo? Ah, tá. Aí nós botamos isso para o Ministério lá do Ministério do INSS, né? Ele botou lá para o INSS. Uhum. Também não homologaram. Não fazemos. Infelizmente, Augusto, o que está acontecendo agora é o quê? Faz o pedido de rescisão, a carta, tudo bem direitinho, e tem que ser ajuizado, porque senão o problema é grande. Pode ter certeza que o problema é grande, tem estabilidade, tem licença maternidade, é uma conta grande. E a solução é pega a carta e protocola uma ação de acordo judicial, né, representada ali por duas partes, para poder ser homologada essa rescisão pelo juiz. Rapaz, quer dizer que estão tirando a liberdade da pessoa escolher. Porque assim, a grávida também É. pode estar insatisfeita no local de trabalho, né? Sim, pode estar querendo se cuidar, pode Claro. estar querendo, né? É a liberdade dela, e como você bem falou. Mas hoje em dia, a nossa indicação aqui, enquanto contabilidade também, a gente não indica você fazer rescisão, a pessoa. Mas Samuel, eu gravei, fiz um vídeo, tem aqui a carta dela, manuscrita, de nada vale, pessoal. De nada vale. O Cara, que certo é louco. pegar a rescisão e fazer a homologação judicial. É o que de fato está existindo. É uma excelente pergunta, porque isso aí tem acontecido e tem dificultado o fluxo, né? Porque a gente vai no sindicato, não aceita, vai no Ministério do Trabalho, não aceita, e agora está sendo apenas homologado judicialmente. Não faz sentido. Aí, É. aproveitando a questão de rescisão, a Sara Oliveira perguntou aqui o que é a rescisão humanizada, que a gente ficou de falar depois, não falou ainda, né? Então, dentro das ferramentas, né, a rescisão humanizada, ela é um aspecto muito relevante, pessoal. Porque veja bem, ó, uma ação trabalhista, ela não só uma ação trabalhista, né? Qualquer questionamento na vida, ele existe através de uma falta de comunicação e da falta de transparência, né? Então veja que às vezes a pessoa que está ali no processo produtivo, a pessoa que está ali dedicando, ela não entende o que que é férias, o que que é décimo, o que que é férias dentro, o que que é hora extra, como isso se encaixa, o que que são os avos. Se você, né, Tô escutando. tá Tô escutando, você tá escutando. tô te escutando. Eu vou tirar aqui que descarregou o fone. Tranquilo. Então, se você tem conhecimento
Não entende de avo, de décimo, de aviso indenizado proporcional, estabilidade. Vocês têm dúvida? Sim, Imagine uma pessoa que não é do dia a dia dela. O negócio dela é receber o dinheiro e fazer as compras e pagar as contas. Ela não entende de FGTS, o seu FGTS está todo depositado, tá aqui, ó, o relatório, tudo dia a dia, bem direitinho. Você teve tantos dias de salário e salário. A rescisão humanizada é o quê? Chamar a pessoa de fato para conversar, ser transparente e apresentar todos os tópicos da rescisão. Pessoal, mais uma vez, eu não estou aqui querendo polemizar, eu não estou querendo aqui chamar atenção, não, mas existe muito advogado, pessoal, que eles são focados em encher a cabeça de funcionário. teve uma vez que eu fui no Ministério do Trabalho para justamente tirar uma dúvida com uma empregada que, depois que descobriu que estava grávida, ela começou a faltar. E sempre trazendo atestados, tudo certinho, só que vários CIDs diferentes. Aí a auditora do Ministério do Trabalho disse assim: não, isso é justa causa. Eu digo, doutora, a senhora tá doida? É, Vou botar. E aí, quando eu tava saindo, não, na verdade, quando eu tava entrando, tinha um advogado na porta perguntando: você quer processar sua empresa? Eu digo, é. ela tá o cara não sabe nem o que é e tá perguntando se eu É, quero processar a empresa, é. rapaz. Então, assim, muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento, veja bem, eu estou recebendo uma rescisão, né? Às vezes não esperava, preciso do dinheiro e não fui comunicado da maneira correta. Recebi o dinheiro na minha conta e acabou-se. E aí eu estou passando por alguma dificuldade, né? Não consegui arranjar um outro emprego e tem uma pessoa falando que eu tenho recurso ainda para tirar da empresa, né? Sim, Então a rescisão humanizada é esse processo da gente chamar o funcionário, apresentar ele, dizer, esclarecer, falar, qualquer dúvida que você tenha, nós estamos à disposição. E isso diminui muito o índice de ações trabalhistas. Por quê? Primeiramente, você está dando feedback para a pessoa, dizendo o que aconteceu, o que não foi legal, né? A empresa está passando por isso, uma reformulação, e aí tem as estratégias de você conversar, sim. certo? E apresentando exatamente tudo o que foi feito. Entendeu? É muito importante uma rescisão humanizada. Isso é legal. A gente já fazia na Denude e eu nem sabia que fazia. Eu acho que é por isso também que já tem 9 anos de trabalho e nenhum processo Sempre, trabalhista. sempre você chama, Ícaro, e conversa Sim. sem. É Tanto importantíssimo não isso. só na rescisão, porque às vezes também gerava algum tipo de dúvida no próprio salário. Sim. E a gente sempre estava muito aberto. Gente, se tiver alguma dúvida, também empresa pequena é mais fácil, né? De você sentar, Mas na conversar. realidade, Ícaro, isso eu acho que não vai na questão de tamanho, é mais na questão da transparência e do formato de trabalhar. Entendeu? Sim, Porque a gente procura fazer isso também aqui na empresa. sim. Não, Né? e é muito legal porque você vê realmente, né? Conversando com o funcionário, olhando ali olho no olho. Poxa, reunião de mensal de resultados. Meu amigo, abria tudo, gente, ó, tá aqui todos os setores da empresa, tão assim, tão assado, tão assim, tão... E, tipo, sempre foi tocando junto com eles. Eu acredito que foi isso que trouxe a gente até aqui sem nenhum processo. Já teve o caso ou outro que a gente até pensou que ia ser processado, mas graças a Deus também não foi. Eu acredito muito que seja por conta disso também, porque na hora de pagar as contas estava lá tudo certinho, bonitinho, Olha, explicado, né? E eu acredito que foi isso. E Isso, aí, isso é agora, importantíssimo, né? A gente sabe também que tem algumas coisas que acontecem, pessoal, né? Então, como a gente estava falando, né? Vendedor. Quem é vendedor, a gente, no nosso segmento aqui, voltado aqui para a confecção, a gente sabe como é que é, pessoal. sim, Não tem como. E outra coisa, aí você tem que entender também a jogada. É um segmento que todo mundo se conhece, cara. sim. Então, se o funcionário também vai e coloca na justiça, isso impacta para ele no futuro dele. É, Porque não foi foi. esclarecido, não foi esclarecido nos Inclusive, vídeos. inclusive, eu tive um caso de apropriação indébita que o rapaz ainda fez a besteira de colocar o meu contato lá. Disse, olha, trabalhei lá na Denude. Aí a pessoa que estava contratando me ligou. Eu digo, olha, houve uma apropriação indébita. Acaba, pegou um dinheiro, depois devolveu, tudo certo.
que não era dele, era da empresa. E foi isso que aconteceu. Não xinguei nem nada. Mas, tipo assim, É, a pessoa chega a um momento de passar e acha que eu vou mentir para um outro empresário. Claro que não, eu vou é. falar aquilo. Assim como também teve outros casos que saíram, pessoas maravilhosas, que eu também digo, olha, pode contratar sem medo. É uma pessoa de confiança, que vai trabalhar bem, que tem eficiência. E aí, aqui, Ícaro, sendo verdadeiro também, né? Existem alguns profissionais, né, da parte jurídica que fazem esse trabalho, né? Olhando se a pessoa já colocou alguém na justiça, né? Isso Uhum. aí é antiético, é ilegal, né? Mas tem gente que faz. Antes de contratar, faz um É pente uma fino ali nos pesquisa. processos. Né? É, é uma pesquisa. Dependendo da situação, a pessoa faz, e assim, isso não é correto, mas muita gente Sim, faz. É uma forma de proteção da empresa? É, mas é ilegal também. sim, sim, Então, é algo que é muito relevante, né? Mas assim, as ferramentas que o empresário tem são algumas que a gente tem que levar em consideração, né? Então, banco de sim, horas, né? Férias coletivas também é uma ferramenta que é muito importante, o pessoal da confecção usa bastante, né? Divide sim, sempre ali no final do ano, carnaval, dependendo do segmento, né? Então, tem algumas ferramentas que elas têm que ser de fato utilizadas, né? sim. E com relação à recuperação de crédito, que menino, eu tô aqui. Acho que se a gente deixar, vai precisar fazer outra live só com esse negócio trabalhista, porque meu amigo É muita tem coisa. assunto, viu? É, E a tem recuperação muita. de crédito, que agora eu fiquei doido para saber. O pessoal tá pagando imposto a mais, estão naquele time lá que quer pagar imposto? Ícaro, o que a gente vem sempre falando, né? Recuperação de crédito, ela é muito bom, né? Uhum, Mas existem dois momentos que a gente tem que olhar muito. O para trás, que é a recuperação de crédito, e o para frente. Por mais que eu não tenha pago imposto a mais, eu posso melhorar, eu posso tornar mais eficiente a minha empresa, sim. né? Então existe empresa que às vezes paga, trazendo aqui de maneira direta para a confecção, né? Uhum, Gente que paga ICMS vendendo na matriz, isso não existe, né? Então eu vou até não faz anotar sentido. aqui, porque a gente tem o ICMS e ST, né? Sim, pago na entrada, né? Pago na entrada. Da indústria, eu não tenho que pagar mais nada, certo? Uhum, Quando eu vou para a loja, se a empresa ela é do Simples Nacional, eu pago na saída sim, o ICMS. Se eu sou indústria do lucro presumido ou do lucro real, a indústria do mesmo formato não paga o ICMS na saída. Mas quando eu vendo pela minha filial do lucro presumido, eu tenho que pagar o ICMS na transferência. Não é entendi. na saída igual na do Simples, certo? Uhum, E o outro ponto é, quem é do Simples Nacional, atenção à galera do e-commerce, né? sim, Ou então a sua empresa já está com um tamanho relevante, você já saiu do Simples e você tem uma conta relevante, que é o que? O chamado de FAO, né? Então, mesmo eu vendendo da indústria, mas uhum, eu tenho uma indústria do lucro presumido, Ícaro, quando eu vendo para um consumidor final fora do estado do Ceará, eu tenho que pagar o de FAO, sim, certo? E a empresa do Simples, ela não paga de FAO. Então, é onde a gente tem que fazer um complemento, uma estratégia tributária para você, no e-commerce, atender através de empresa do do simples. Simples Nacional, certo? E outro ponto muito relevante, que a gente ainda pega muitos clientes chegando, né, a gente fazendo estruturação, Uhum. gente que não está excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, quem, Vixe. quem trabalha com Magazine, né, eu não destaco o crédito, né, para Uhum. institutos de creditamento destinatário, né? Sim. Então, se eu faturei 500 mil aquele mês, apesar de eu não pagar, Ícaro, o ICMS na saída, eu só destaco para efeito de crédito dele, Uhum. esse ICMS ele tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, Sim.
Essa é uma estratégia muito relevante e que a gente pode recuperar, dependendo da quantidade de faturamento da empresa, um valor realmente relevante, né? Então, desde 2017, quando você destaca o ICMS, você tem que tirar ele da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, são esses três principais pontos de observação para a galera do segmento da confecção. Uhum. E quem não é da confecção? Quem não Também é é o da mesmo? confecção, aí tem muita coisa, viu, Igor? Tem Tem muita muita coisa. coisa. Equiparação hospitalar, Uhum. né? Então, atenção, quem é médico, profissional da saúde, né? Que ele está no Simples Nacional e está faturando acima de R$ 100.000, você já está perdendo dinheiro. É mesmo. Porque você, se continuar no Simples, vai pagar mais imposto do que a chamada equiparação. O que que é equiparação, Igor? Apesar de eu ser um prestador de serviço, né? Uhum. Aqui só vai para quem de fato tem intervenções cirúrgicas, né? Então vai para dentista, né? São excluídos dessa equiparação quem trabalha apenas com consultas, psicólogos, Entendi. fisioterapeutas, né? Que não tem de fato uma cirurgia, mas profissionais médicos, né? Então um cirurgião, um dentista, ele é equiparado ao hospital. E o que que isso quer dizer? Mesmo ele prestando o serviço, ele não é tributado como serviço, ele é tributado como comércio, certo? É mesmo. Então, Qual o exatamente. sentido disso? É porque é uma legislação que de fato existe, né? Poucas Uhum. pessoas conhecem isso daí, mas está na lei, né? Tem gente que adere isso de maneira unilateral, sem ter uma sentença, né? A gente sempre Entendi. indica entrar judicialmente, porque você concorda comigo, Igor, que isso precisa de uma interpretação de alguém que tenha poder de fato na caneta. Que a gente vive uma insegurança jurídica. Sim. Então imagina que eu chego para um profissional que trabalha com harmonização facial, né? Ele de fato tem uma intervenção ali para fazer alguma coisa, mas será se isso, na interpretação da Receita Federal, de um juiz, é de fato uma equiparação hospitalar? Então é bom levar esse questionamento, apresentar as informações para o jurídico, Uhum. para o juiz, na realidade, e a partir disso você ainda pede o retroativo, Entendi. certo? Então, equiparação hospitalar, créditos de PIS e COFINS, né? Aí a gente já vai para a empresa do lucro real, que as Uhum. pessoas não pegam, né? Crédito de aluguel, energia, itens essenciais, dependendo da atividade, então as pessoas deixam passar muito, né? Créditos de PIS e COFINS. Sim. Atenção quem tem indústrias gráficas. Isso é muito importante. A indústria gráfica também na mesma linha, viu, Igor? A Uhum. prestação de serviço, né? Sim. Teoricamente, o pessoal tributa como serviço. Só que existe uma solução de consulta e ela exemplifica que a gráfica, quando ela faz um trabalho, né, ele é personalizado, Uhum. você concorda que aquele produto não é de prateleira? Sim. Se você fez um totem, né, com a gráfica, e, poxa, Samuel, eu não gostei desse totem, o cara vai perder aquele material todinho. Sim. Então não é um produto, né, que... Então, assim, a perca que o profissional tem é muito grande. Então, a interpretação jurídica, né, dessa solução de consulta é o quê? Que quem tem indústrias gráficas que trabalha com produtos personalizados, aí você vai ser tributado também como comércio. Caraca. É uma economia aí relevante, porque quando você é tributado como serviço, no lucro Uhum. presumido, a sua alíquota é 16,33%. Quando você vai para o comércio, né, e aí não é que você deixa de pagar o ISS Uhum. e vai pagar o ICMS. É apenas nos impostos federais, Sim. certo? Você sai de 11,33, né? 16,33 é porque eu falei 5 Uhum. ISS. Mas vamos pegar só os federais. Sim. 11,33 e você cai para 5,93. Caraca. É Menos da metade. 5%, 5,4% de economia do faturamento. Uhum. É muito relevante. Às vezes é o lucro
que a empresa não está vendo. Perfeito. Eu Então, acredito que grandes indústrias gráficas aí a gente tem como contribuir. show de bola. E aproveitando que a live já já vai ser derrubada, por favor, quem tiver com dúvida, onde é que acha o Samuel? Como é que contrata seu serviço, meu amigo? Samuel Oliveira SSO, aí o nosso Instagram, estamos lá presente, né, na ACS Brasil Contabilidade e na Oliveira Advogados, né? A gente tem um trabalho, Ica, né? Deixar aqui agradecer mais uma vez na oportunidade, né? E dizer Sim, que a gente também trabalha com o chamado eficiência tributária, né? perfeito. Não tem nenhum custo, planejamento tributário. A gente apresenta para você, caso você queira aderir, aí a gente tem o chamado Sucefree, né? Que é o Uhum, sucesso, né? Que a gente tem na operação, que a gente vai ter um percentual em cima disso. sim, Então, agradecer aqui a disponibilidade, mais uma vez, parabenizar, viu, Ica? Deixar aqui os parabéns, né, na energia que você dá e você está movimentando, isso é muito legal, porque o poder do ambiente, ele é muito importante para quem precisa de energia. E nós, enquanto empresários, né, motivadores e quem de fato produz nesse país, a gente tem que estar rodeado de pessoas que tenham a energia boa e que queiram de fato compartilhar conhecimento, né? Eu acho certeza. que isso é o mais importante. Show de bola, meu amigo. Queria agradecer também sua disponibilidade, né? Que, rapaz, Ah, dar uma aula dessa com uma roma de dica só não se ajeita quem não quer. é. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E, Não, gente, não, não. até a próxima, viu? Tchau, Show tchau, de bola, Samuel. pessoal. Até mais. Valeu, Ico. Tudo de bom, irmão.